disciplinar, que é dividida em 3 fases. Isso é importante, cai muito em concurso, né? Então, nós temos 3 fases bem distintas no processo administrativo disciplinar, que é a fase da instauração, a segunda fase é a fase do inquérito, e a terceira fase é a fase do julgamento, onde a autoridade irá julgar. E ainda tem uma discussão aí, existe até um recurso ordinário em mandado de segurança, 12.190, que julgado pelo STJ, que diz que não existe obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição no processo administrativo. O duplo grau de jurisdição não está na Constituição Federal, logicamente, né? Existe previsão no decreto 678 de 92, que é o Pacto de São José da Costa Rica, lá no artigo 8º, número 2, a linha H, que o duplo grau é um direito do cidadão, mas não está previsto aí no caso da jurisdição ou do contencioso administrativo. Então, nós temos aí 3 fases importantes do processo administrativo disciplinar, que é a instauração do processo, onde a autoridade vai instaurar, dentro daquilo que determina o artigo 5º da Lei 9.784 de 97, né? Aliás, 99, 9.784 de 99, é a lei que regula o processo administrativo no âmbito federal. E é extensivo esse efeito dessa lei 9.784 de 99, é extensivo para as outras esferas da organização político-administrativa do nosso Estado, conforme prevê o artigo 18 da Constituição Federal. Então é extensivo aí a administração pública estadual, também a administração pública municipal, por força do entendimento do STJ, o entendimento jus-realista, né, na súmula 633. Então, a súmula 633 diz que o efeito da Lei 9.784 de 99 é estendido aí às esferas estaduais e às esferas municipais da organização político-administrativa do nosso Estado. Então, veja que nós temos aí 3 fases. E na fase de inquérito ainda cabe aí, que é dividida em 3 subfases, que são as subfases da instrução, né, da defesa e do relatório. Importante aqui é que no concurso sempre cai que nessa segunda subfase da defesa, exatamente a oportunidade do contraditório e da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes, como prevê o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Então, o Estado, quando ele recebe uma demanda de alguém, ele recebe um pedido de alguém, né, uma petição inicial. Petição inicial é aquela primeira petição, né, como existe lá no artigo 319 da Lei 13.105 de 2015, existe no artigo 41 do Código de Processo Penal, que é a questão da denúncia ou ação penal privada, nos termos do artigo 29 do próprio Código de Processo Penal, ou se não, lá no contencioso administrativo, esse início desse processo, essa provocação, está exatamente no artigo 5º da Lei 9.784 de 99. Então, o Estado vai receber, vai instaurar o processo administrativo, nesse caso, o processo administrativo legal, né, o devido processo administrativo legal, como prevê o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, e para nós que estamos vendo direito todos os dias, quando se fala em processo, em devido processo legal, automaticamente acende a luzinha. Que luzinha? A luzinha do artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que diz que em processo administrativo e em processo judicial, olha aí, ó, nos dois, tanto no administrativo quanto no judicial, seguindo o modelo da justiça francesa, né? Então, nós temos aí no processo administrativo e no processo judicial a obrigatoriedade do oferecimento a oportunidade do contraditório e a oportunidade da ampla defesa com todos os meios e recursos a ela inerentes. Ampla defesa é a oportunidade que tem aquele que está sendo demandado, aquele que está sendo acusado, né, da prática de alguma infração, seja administrativa, seja civil ou seja criminal, de mostrar, de contradizer, ou seja, mostrar que não é bem assim,
né? Então, nós temos lá, por exemplo, por que ampla defesa? Porque todos os meios de provas lícitos são aceitos, uma vez que o próprio artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, veda a prova ilícita, né? A prova ilícita, como prevê o artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, prevê no sentido amplo, ou seja, como gênero, porque há duas espécies aí de prova ilícita. A prova ilícita propriamente dita, que é aquela que viola o direito material, o direito à própria lei, o direito material, e a prova ilegítima, que é a outra espécie, que viola o direito formal, o direito dito processual, né? Então tem que ter cuidado aí com essa ampla defesa, né? Então veja que o processo é isso, né? Tem lá a provocação, porque todas elas, todos os contenciosos, todas as jurisdições são inertes, né? A principal característica, até pelo princípio da imparcialidade, que é um direito do cidadão ter um processo imparcial, embora às vezes não funcione muito, assim como também é um direito ter um processo com duração razoável, ou uma razoável duração do processo, como prevê o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, né? Também é direito ter aí a imparcialidade. E a imparcialidade, ela acontece exatamente quando aquele que vai julgar, ele fica quieto, ele é inerte, ele tem que ser provocado, né? Tem que ser provocado e a ele tem que ser apresentadas aí as provas, né? E o ônus da prova é sempre daquele que alega. Está lá no artigo 24 da Lei 9784 de 99, está no artigo 156 do Código de Processo Penal, está no artigo 373 da Lei 13.105 de 2015, está no artigo 818 da CLT, né? Aquele que alega é o que tem que provar, né? Existem algumas possibilidades aí, por exemplo, como prevê o artigo 6º, inciso 8º, da Lei 8.078 de 90, né, que é a inversão do ônus da prova, mas a inversão do ônus da prova ela é sempre possível, apenas o Código de Processo Civil, por exemplo, no parágrafo único da Lei 13.105 de 2015, traz alguns casos em que não pode, 2 casos em que não pode jamais inverter o ônus da prova, mas em outros casos poderá haver aí a inversão do ônus da prova sem problema algum, certo? Então, isso é o processo. Aí tem aquela dúvida que eu falei lá do duplo grau de jurisdição no contencioso administrativo, por decisão do STJ no recurso ordinário no mandado de segurança número 12.190, né? Se os senhores forem pesquisar, verão que não existe obrigatoriedade ao oferecimento do duplo grau de jurisdição, que é o recurso, embora lá no artigo 56 da Lei 9.784 de 99, traga o recurso administrativo, que não acontece, por exemplo, e aí entra outra questão para fins de concurso, não tem recurso administrativo no processo administrativo disciplinar. Então, o processo administrativo disciplinar, ele tem as 3 fases: a instauração, o inquérito e o julgamento. E não existe recurso contra o julgamento. Existe, sim, a qualquer tempo, nós veremos daqui a pouco, pode acontecer um pedido de revisão desse julgamento. Então, lá no processo administrativo disciplinar, não há recurso, não há duplo grau de jurisdição, assim a questão da revisão da decisão. E a revisão, ela pode ser, na verdade, ou aceita ou arquiva, né? Não existe aquela possibilidade do recurso administrativo em que, no caso do processo administrativo, do artigo 56 da Lei 9784 de 99, o recurso é endereçado para a autoridade que julgou e essa autoridade terá 5 dias para reconsiderar a sua decisão, ou se não, ela mesma enviará para a autoridade superior, obedecendo aí o princípio da hierarquia, né? Então, cuidado aí, quando se tratar de processo administrativo normal, tem recurso administrativo. Quando é o processo administrativo disciplinar, que é o que os senhores mais encontrarão aí nos concursos, aí não há recurso administrativo. Assim, a revisão administrativa, como se vê, por exemplo, no artigo 174 da Lei 8.112 de 2000. O artigo 174 traz a possibilidade da revisão
Daqui a pouco nós veremos mais alguma coisa. O importante aqui é a noção de processo. Quando se